falado em outras aulas para vocês, né, sobre ética e moral, né? Existe um conflito aqui, ó, por isso que tá versus, né? Ética versus moral, né? Elas são distintas, mas ao mesmo tempo correlatas, né? Por quê? Porque a ética ela é mais reflexiva, ela parte da reflexão, da consciência, né? E a moral ela é prática. Por que ela é prática? Porque ela tem um vínculo, né, com leis, com normas, com regras, né? Então, as regras, as leis, elas implicam em uma ação moral. Aquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer, né? Então, a ética, ela vem do ethos, que é o modo de ser, que é o próprio caráter, né? A moral, né, vem da palavra moralis, latina, relativa ao costumes, né? Então, nem tudo que é moral para nós, né, pode ser moral em outro lugar do mundo. Ou vice-versa. Nem tudo que é imoral para nós pode ser imoral em outro lugar do mundo, né? Vamos citar um exemplo que eu já havia comentado com vocês, por exemplo. Lá nos países árabes, casar com duas mulheres não é imoral, né? Por quê? Porque lá faz parte dos costumes deles, né? Aqui para nós é imoral, porque vai contra uma lei, a bigamia, por exemplo, né? A bigamia no Brasil é crime. Você não pode se casar com duas mulheres no Brasil, né? Um exemplo, certo? Aí os termos possuem origem etimológica distintas, né? Então as palavras, os termos, né, o significado da palavra são distintos. A palavra ética vem do grego ethos, né, que significa modo de ser ou caráter. E a palavra moral vem da origem do termo latim moralis, que significa relativo ao costumes, tá? Então você está vendo? A ética é um modo de ser, aquilo que determina o nosso caráter. A moral são os costumes implementados dentro de uma sociedade, né? Então a ética envolve a questão reflexiva, né? O modo das pessoas pensarem, né? Em conceberem aquilo que é bom ou mal, né? Perceberem quando a ação é boa ou ruim, certo? A moral determina se a ação é boa ou ruim, né? A partir do costume, beleza, gente? Se tiver alguma pergunta, podem fazer aí, tá? Só abrir o áudio aí e fazer, tá bom? Então vamos pensar aqui a ética primeiro, nesse primeiro termo aqui, né? Então a ética que envolve a consciência, estão vendo aqui, ó, quadrinho? Por que consciência? Porque a ética ela é reflexiva, né? Quando você fala que uma ação é boa ou ruim, você usa critérios, que são chamados critérios éticos. Você julga, né, que uma ação é boa ou ruim a partir desses critérios, né? A moral, por ser prática, né, ela envolve as regras, aquilo que é prático, ou vem da praxis, né? Vamos falar da ética aqui primeiro, tá? Então, a ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano. Então, um conjunto de conhecimentos atraídos de uma investigação que determina que aquela ação é boa ou ruim a partir do próprio comportamento humano, tá? Vamos citar exemplo, por exemplo. Vamos lá. Eu falei do casamento, né? No Brasil, se um homem casar com duas mulheres, né, ele está tendo uma ação ruim. Por quê? Porque ele quebra uma regra moral, né? Ele quebra uma regra prática. A bigamia, por exemplo. Está vendo só? Agora, em outra sociedade, essa reflexão ética ela vai ser mudada. Nos países árabes, por exemplo, né? Essa reflexão ética ela não é algo ruim porque ela é aceitável, né? Está vendo? Então, essa correlação entre ética e moral. Então, a ética vai tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica, né? Ou seja, ela vai refletir sobre essas regras, ela vai explicar o porquê dessa ação ser boa ou ruim a partir dessas regras morais, né? Então, a ética é um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens. Então, tá vendo só? A ética, então, é um conjunto de valores. Lembra que eu falei do valor na aula passada, né? Os valores, então, são determinados prioritariamente, né, por um grupo de pessoas que vivem sobre o mesmo território, com os mesmos costumes, né, ou cultura, né? Aquilo que é certo ou errado, determinado por esses valores sociais, tá bom? Garantindo, outros sim, o bem-estar social. Então, esses valores, o certo ou errado, determinado coletivamente, é o que vai manter aí um bem-estar social, né, dentro da sociedade, certo?
Então, os valores são importantes. Todos nós temos valores sociais? Sim, né? Todos nós que vivemos dentro de um grupo social temos valores pré-determinados. Esses valores, eles são gerais, né? Aí nós temos os valores também que vêm da família, por exemplo, né? Temos os valores sociais coletivos, eles são basicamente aprendidos na escola. Na escola você aprende, né? Por exemplo, ser cidadão, ser um bom cidadão, ser um cidadão crítico, consciente, são valores sociais, tá bom? Então, forma que o homem deve se comportar no seu meio social, né? Então a ética determina como o homem deve se comportar no seu meio social, aquilo que é certo dentro daquele contexto social, né? Explica as normas morais. Então a ética vai explicar o porquê dessa prática, né? Dessa regra moral. Leva o homem a agir não só pela tradição, né? Educação, hábito, mas principalmente por convicção e inteligência. Então, a ética ela vai levar o homem não só a pensar aí no contexto cultural, né? Mas pela capacidade própria de inteligência do homem de conhecer, né, o bem e o mal, certo? Beleza? Vou explicar toda a ética primeiro, depois eu venho aqui na moral, tá bom? Então é um conceito subjetivo. Por que é subjetivo? Né? Porque vai variar, né, de indivíduo para indivíduo, de cultura para cultura. Né? Varia, é subjetivo. Né? Varia de pessoa para pessoa essa reflexão. O que é, como eu falei, o que é bom para nós, às vezes não é bom em outro lugar do mundo. Né? O que é errado para nós, às vezes não é errado em outro lugar do mundo. É comum, faz parte daquilo, né, daquela cultura. Então a pessoa tem discernimento, capacidade de entender a distinção entre bem e mal, certo e errado, e de acordo com esse conhecimento forma a sua convicção, seu caráter e seus princípios. Então, a partir dessa imersão cultural, a partir dessa reflexão, né, social, coletiva e também individual, né, que nós formamos o nosso caráter. Então, nós somos o que somos, né, pela cultura, pela coletividade social em que nós vivemos e principalmente pelos meus pensamentos, né, discernimentos daquilo que é bom e ruim, certo ou errado, certo? Então, a gente vai falar sobre liberdade, que quando nós escolhemos livremente, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e também pelas suas consequências, né? Vamos falar mais para frente, isso vocês vão entender. Então, a ética, a moral tem muito a ver com a questão da liberdade, tá bom, pessoal? Tranquilo? Se tiverem alguma dúvida, vão falando aí, se quiserem falar alguma coisa, tá bom? Atinge o modo de viver do ser humano, fazendo com que o homem, através de reflexões íntimas, viva e haja de acordo com os princípios que entendeu serem corretos. Então, esses princípios é aquilo que nós entendemos como valores dentro da sociedade, aquilo que nós achamos correto dentro da sociedade em que nós vivemos, tá? Então, nos é algo comum aqui, né, cultural. Como eu falei, em outras sociedades talvez não seja tão comum e cultural como para nós é. Aí envolve uma reflexão ética, né? Uma reflexão daquilo que pode ser bom, né? Aí envolve toda uma questão também de relativismo cultural, né? Alteridade. A gente vai falar muito sobre isso também mais para frente, tá bom? Aí a moral, pessoal. Todo mundo entendeu sobre ética aqui? Me falem aí, tá? Às vezes eu estou sendo muito rápido aqui, não sei se vocês estão todo tranquilo sobre ética, né? Então a gente sabe que ética é uma reflexão. Nicole, beleza? Certo. Então a ética é essa reflexão do agir, tá? A reflexão, né, o pensamento, aquilo que nós vamos determinar se uma ação é boa ou ruim, tá bom? A moral, tá? A moral, então, como eu falei, conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão para regular o comportamento do homem em sociedade. Então a moral, né, essas regras nós encontramos em todos os lugares que nós estamos, né? A ética também, tá? Encontramos dentro da nossa casa, da nossa família, encontramos na escola, encontramos na religião, né? Encontramos na sociedade civil. Todos os lugares nós temos regras morais, né? Aí na sua casa, por exemplo, tem horário para dormir, tem horário para almoçar,
né? Tem um horário para tomar banho, pois são regras morais, né? São regras que determinam as nossas ações, né, cotidianas, tá bom? Tais regras orientam cada indivíduo. Então, as regras servem para orientação, né? Regulando as suas ações e seus julgamentos sobre o que é certo ou errado, bom ou mal. Então, nós temos uma lei, né, escrita que determina se essa ação é certa ou errada, boa ou ruim, né? Norteia o nosso modo de agir, está vendo? Então, as regras morais, elas vão ser determinantes para condicionar. Então, é uma regra de condicionamento das nossas ações, né? De acordo com os bons costumes. Esses bons costumes, eles são determinados culturalmente também, né? Através dos valores, certo? Tá bom? Então, o nosso modo de agir, que é prático, é condicionado por regras, daquilo que eu posso, devo fazer, daquilo que eu não posso e não devo fazer, né? Como eu falei, em todos os campos da nossa vida existem essas regras morais, né? Família, escola, trabalho, sociedade civil, religião, tem essas regras daquilo que eu posso e não posso, né? Vamos citar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, os países árabes que têm a religião islâmica, as regras morais e a reflexão ética é baseado no Alcorão, né, que é um livro sagrado lá religioso deles, né? Então as regras civis estão relacionadas às regras da religião do Islã, né? Diferentemente de nós, né? As nossas regras civis é uma coisa, né? E muitas vezes não concordam com as regras da nossa religião, né? Às vezes é distinto, né? Vamos citar um exemplo, só para você ter uma ideia, né? Aí envolve uma reflexão ética. Por exemplo, ó, na sociedade civil é permitido o divórcio, por exemplo, né? As pessoas podem se divorciar. Na religião, se a gente for pensar na igreja, né? Vamos pensar assim, que lá no século XIX, a igreja que era determinada, né, antes da República, era a Igreja Católica. Então todas as regras eram vinculadas com a Igreja Católica. O divórcio não era permitido. Então as pessoas não poderiam se divorciar. Isso até um bom tempo, hein? Até o século XX, aí, meados dos anos 50, mais ou menos, não tinha. As pessoas não poderiam se divorciar. Para você ter uma ideia, né? Então essa regra, essa reflexão ética foi sendo feita, né, sobre essas situações, por exemplo, do divórcio, né? Que antes não era permitido, Professor, hoje é permitido. Oi? na verdade, até hoje eles meio que consideram o divórcio, só que hoje em dia eles consideram o divórcio como algum pecado, né? Isso, né? Se for ver na visão religiosa, né? As pessoas que casam na igreja, por exemplo, não tem essa questão do divórcio, né? Não pode se divorciar, né? Pensando aí na religião católica, né? Na igreja católica, certo? Aí eu não posso falar de outras igrejas, que daí eu não sei da doutrina delas, né? Em muitas religiões, professor, as pessoas podem se divorciar no papel, digamos assim, mas como perante a igreja eles ainda estão casados, eles têm restrições. Eles Isso, não podem participar de algumas cerimônias, isso. alguns não podem nem casar de novo. Aham, isso é verdade. A Iago comentou aqui com nós aqui, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar na sociedade civil, é permitido o divórcio que outrora, lá no século XIX, que tinha um vínculo com a igreja, não era permitido há um bom tempo, como eu falei, né? Até no século XX isso não era permitido, teve que se criar uma lei, né, do divórcio, certo? Agora, a gente pensando nessa questão moral, né? O que era moral antes, lá no século XIX, já não é mais moral. Você viu só como muda essa vertente ética e moral conforme a passagem do tempo, conforme a história, né? Então, só para a gente entender, né? O que era certo lá no século XIX, hoje já não é mais certo. Tá? E a reflexão ética envolve essa questão. Ué, se eu tenho um cunho religioso mais forte, é lógico para mim que a lei do divórcio não vai ter tanto valor. Você deu para entender? Então é uma reflexão pessoal a ética também, né? O divórcio é permitido, mas para mim não é aceitável. Para muita gente, né? Não é aceitável, como para a igreja, por exemplo, né? O divórcio não é aceitável. Então é uma reflexão ética. Há um confronto entre prática, né,
social, prática religiosa na questão da moral, para você ter uma ideia aí do nosso debate, tá? Pessoal, então aqui, ó, são adquiridas através da cultura, da educação, né, do nosso cotidiano. Então aqui, ó, a moral, ela é adquirida através da cultura. A cultura, ela não é fechada, né? Ela nasce e ela vai se modificando conforme passa o tempo, né? Refletem os valores e convenções estabelecidas, né, pelo homem, né, de uma forma coletiva. Então, as regras morais, ela envolvem uma coletividade e ela não é subjetiva. Você está vendo aqui, ó? Aqui é subjetivo porque o indivíduo, né, ele pode pensar por si só de uma forma ética, determinar aquilo que é certo e errado. Aqui já não. Eu não posso criar uma regra que beneficie somente a mim e esqueça a coletividade, por exemplo, né? Então aqui, ó, ela reflete valores e convenções estabelecidos coletivamente por cada cultura ou por cada sociedade a partir da consciência individual. Então, assim, as regras, elas servem para determinar uma coletividade dentro de um grupo social. Ela vai ser então uma ação, um conceito objetivo. Então é objetivo isso daqui, ó, certo? Isso aqui, a ética, é subjetivo, né? Parte do próprio indivíduo. Aqui é objetivo porque vai partir da coletividade, tá? Então a pessoa recebe informações do que é bem e mal. Então eu falo para você que roubar é ruim, é mal, né? Certo? Mas esse roubar, por exemplo, vamos falar, não, vamos pensar assim, ó, o mentir, né? O roubar é muito forte, né? O mentir, a gente sabe que mentir é errado, né? Tem até uma lei lá, tanto na religião como no Código Civil, né? O falso testemunho lá, né? Levantar falso testemunho é errado. Levantar falso testemunho é mentir, né? Então, é errado. Existe uma lei tanto religiosa como civil, né, do falso testemunho, né? Mas se for para mentir, para salvar uma vida, você mentiria? Mas você tem que mentir para salvar a vida de alguém. Você faria isso? Mesmo sabendo que é errado na convicção moral? A Bruna falou aqui que mentiria. Se fosse Na verdade, depende do que a pessoa ela fez para precisar mentir, né? Isso daí varia de conceito para conceito do contexto que ela tá falando. Aí, ó, a Letícia falou aqui, né? Uma reflexão ética que a Letícia falou. Depende do contexto. Está vendo só? Então a ética, ela vai lidar muito com essa questão do contexto, como a Letícia falou, né? Então, se for para salvar uma vida, a vida é mais importante do que uma regra, né? Vamos pensar assim, se for pensar em leis, né? Temos os direitos naturais. Vou comentar mais para frente com vocês sobre isso. Direito à vida, à liberdade, né? E direito à igualdade. São os direitos naturais. Esses 3 direitos que estão, né, acima de qualquer outro direito, né? Então, o direito à vida. Se for para salvar uma vida, consequentemente, a reflexão ética me envolve essa questão, né? Não vai ser tão ruim assim se eu mentir. É errado na concepção prática, mas na concepção ética necessária, né? Então, é um conflito. Nós temos esse conflito, né, de obedecer, mas também pensando se aquilo é bom ou ruim, né? Então é isso, gente, ó. Então aqui baseia-se na obediência às normas, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos. É como eu falei para vocês. A moral, né, as regras sociais estão em todos os campos da nossa vida, né, dos nossos relacionamentos sociais, né? Fazem parte dos nossos cotidianos as regras morais e nós temos a ética para refletir sobre essas regras morais, sendo elas certas ou erradas, tá bom? Na nossa visão subjetiva, é claro, né? Mas temos uma visão coletiva que vai determinar se aquilo é bom ou ruim, tá bom?